Nós falamos anteriormente que a melhor forma de se recuperar de uma má escolha é ser rápido em fazer uma escolha certa. Nós focamos, para entender isso melhor, na história conhecida como o filho pródigo na Bíblia. Apesar de a Bíblia nunca dizer, Jesus nunca ter falado essa frase, filho pródigo, mas precisamente quando ele contou a parábola conhecida como a parábola do filho pródigo, o texto sagrado diz que, na verdade, essa era uma parábola sobre dois filhos, não só sobre um filho, o filho pródigo, mas sobre dois filhos, quer dizer, dois irmãos, um conhecido como filho pródigo e o outro o irmão mais velho dele. Então, nós entendemos anteriormente sobre o momento em que o filho pródigo caiu em si. Depois demorou, né, de ele reconhecer que ele fez uma péssima escolha em ter saído de casa, em ter deixado a casa do seu pai, desperdiçado toda a herança do seu pai, mas finalmente ele caiu em si, reconheceu seu erro, foi humilde, voltou para a casa do seu pai, pediu perdão ao seu pai e foi recebido com misericórdia, com compaixão. Então, nós entendemos isso. Agora nós vamos olhar um pouquinho sobre o irmão do filho pródigo, seu irmão mais velho. E como foi que ele lidou com tudo isso? Nós podemos imaginar, não é, que quando o filho mais jovem, o pródigo, saiu de casa, o mais velho deve ter pensado: poxa, você está decepcionando o nosso pai, você está matando o nosso pai no seu coração. Não se faz isso, não se pede herança antes do pai morrer. Quer dizer, ele deve ter ficado muito chateado com o irmão mais novo e, mesmo assim, o seu irmão foi embora. E ele ficou ali, permaneceu. Então, ele teve dentro de si uma consciência de que ele fez o certo. O irmão mais velho permaneceu em casa, continuou servindo seu pai, não pediu a sua herança adiantado, quer dizer, fez tudo certinho. E aí então passaram-se os anos, e quando seu irmão mais novo voltou para casa, tendo desperdiçado tudo, e ele viu como seu pai o tratou, ali o irmão mais velho do filho pródigo foi testado. Ali, aquele jovem, aquele rapaz, aquele homem bonzinho, até então, um filho bonzinho, um filho fiel ao seu pai, até então, ali mostrou um lado que ninguém tinha visto antes. Vamos ver aqui o que diz o texto sagrado a partir do versículo 25, no capítulo 15 de Lucas. Diz que assim que o filho pródigo voltou para casa, o pai deu uma festa. Diz que o filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chegando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele, o irmão mais velho, se indignou e não queria entrar em casa. Quer dizer, em vez de ele se alegrar como pai por ter recobrado seu filho com vida, apesar dos pesares, ele ficou indignado. Ali, o irmão mais velho mostrou que ele não estava pronto para receber a herança, que era assumir o lugar do pai. O filho mais velho, tradicionalmente, nas famílias, assumia o lugar do pai. Ele era o primogênito. Então, ele tinha que assumir o lugar do pai quando o pai morresse. E aqui, esse filho mais velho mostrou que não estava pronto para assumir o lugar do pai. Ele, assim como o mais novo, não estava pronto para receber a herança, e quando recebeu a desperdiçou, o mais velho mostrou que também não estava pronto para receber a herança do pai e assumir o seu lugar, porque ele não sabia exercer misericórdia. Veja, um pai, um líder, uma pessoa que cuida de pessoas, tem que saber três coisas. Nós temos que saber, como Jesus disse, nós temos que saber aplicar o juízo, aplicar a misericórdia e aplicar a fé.
Três coisas. Nós temos que saber, a sabedoria está em saber quando eu tenho que executar o juízo, justiça, quando que eu tenho que ser equilibrado e exercer misericórdia, não é? Que é o outro lado da balança da justiça, misericórdia, e quando eu tenho que exercitar a fé, que é crer nas pessoas, crer num resultado futuro positivo. Então, a sabedoria que Deus dá nos ajuda a equilibrar esse tripé, viver a vida sobre esse tripé de forma equilibrada. O filho mais velho, o irmão mais velho do filho pródigo, mostrou com a sua reação que ele não estava pronto para assumir o lugar do pai. Então ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, quer dizer, mais uma vez o pai, mostrando compaixão, entendimento, misericórdia, foi lá, né? O pai humilde na situação. Você viu que o pai o tempo todo aqui, que representa Deus, todo o tempo humilde. Humilde quando o filho mais novo pediu herança e agora novamente humilde quando o filho mais velho se recusa a entrar em casa. O pai sai de casa, vai lá fora, encontrar com o filho mais velho e rogava ali. Quer dizer, o pai rogava que entrasse com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Olha só, olha o que o irmão mais velho guardava dentro de si. Ele esperava do pai o quê? Por todos aqueles anos, a fidelidade que ele demonstrou no seu serviço, ele esperava do pai reconhecimento. Reconhecimento. Não está fazendo mais do que obrigação, não é verdade? Está fazendo mais do que obrigação, porque o filho deve ao pai o respeito, a honra, mas ele queria ser recompensado por isso. Vindo, porém, este teu filho, ele continuou dizendo para o pai, vindo, porém, né, a gente pode praticamente aqui ouvir a amargura, a mágoa, a raiva nas palavras do irmão mais velho. Vindo, porém, esse teu filho, quer dizer, ele não falou meu irmão, ele falou esse teu filho, quer dizer, ele conseguiu, em uma frase, ele conseguiu insultar o pai e o irmão ao mesmo tempo. Em uma frase, isso é raro, hein? Isso é raro. Mas ele conseguiu, em poucas palavras, uma, duas, três, quatro, cinco palavras, ele conseguiu insultar duas pessoas. É forte, hein? É forte. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, com as prostitutas, mataste-lhe o bezerro cevado. E o pai lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Quer dizer, o filho mais velho estava brigando com o pai por causa de um cabrito e se esqueceu que ele era dono do rebanho todo, todos os rebanhos. É assim que a pessoa magoada age. Ela esquece do geral, né, do quadro geral da coisa, e ela só foca num pontinho no quadro. Aquele pontinho do quadro tem um defeito, então ela fica focada naquele pontinho do quadro e maldiz o quadro inteiro por causa daquele pontinho. E ela esquece a figura geral do quadro. Foi o que o irmão mais velho fez. Julgou o pai por não matar um cabrito para ele e se alegrar com seus amigos e esqueceu que ele já era dono, não é? Porque o irmão já tinha recebido a parte dele. Então, agora ele era o único herdeiro, ele era dono de tudo, mas estava brigando com o pai por causa de um cabrito. Sabe? As pessoas não percebem quanto elas se amaldiçoam por guardarem uma mágoa. Elas não percebem isso. A mágoa, ela tem o poder de cegar as pessoas.
elas ficam cegas, elas não enxergam. Coisas óbvias que todo mundo vê, elas não enxergam. A mágoa tem a capacidade de atrofiar a capacidade de raciocínio das pessoas. As pessoas não raciocinam, elas não agem de uma forma lógica, elas agem apenas no emocional o tempo todo. E por isso elas se amaldiçoam. Você vê que na história dos dois filhos, o filho pródigo terminou bem, resolvido, reconciliado com o pai, de volta na casa do pai. Já o irmão mais velho, a sua história terminou mal. Ele começou bem, mas terminou mal. Por quê? Por causa da mágoa. Isso é uma lição para todos nós, revisitarmos o nosso coração e sermos muito verdadeiros e sinceros com nós mesmos, porque às vezes nós guardamos mágoa e não sabemos, como essa mágoa do irmão mais velho, ela estava ali o tempo todo. A expectativa estava ali. Aquela sensação de não ser apreciado estava ali. Aquele ressentimento contra o pai estava ali. E o que ele fez, o que o irmão do filho pródigo fez, foi muito pior do que o filho pródigo tinha feito. Porque o filho pródigo, ele agiu por digamos, um impulso da juventude. Mas o irmão mais velho, que era mais velho, supostamente deveria ser mais maduro, ele, ele guardou mágoa. E a mágoa não é um impulso. A mágoa precisa ser alimentada. E ele continua alimentando aquela mágoa. E não houve informação de que ele tenha mudado isso, infelizmente. Então, cuide bem do seu coração, cuide bem da sua vida, porque se você estiver permitindo que mágoa entre na sua vida, você está trazendo uma maldição para você. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado por Deus. Se você não for perdoado por Deus, não há salvação para você. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.